Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um especial Covid-19. Hoje a gente vai trazer um tema que tem esquentado o mercado de um modo geral. A gente vai falar um pouquinho de M&A como uma estratégia aí de sobrevivência ao cenário atual, seja no comércio exterior ou em outras áreas aí do nosso mercado, mas vamos focar aqui um pouquinho no comércio exterior. Todo mundo aí tem presenciado aí vendas de operação, né? Então a empresa, para sobreviver, foca em uma operação mais concentrada e acaba vendendo alguns braços que tinham, ou vendendo filiais e por aí vai. Fusão entre prestadores de serviço, fusão entre empresas para maximizar ali a operação, diminuir custo e trazer uma carteira de clientes mais agressiva, fazendo com que a empresa aí sobreviva e consiga ter novos mercados. Enfim, são uma série de ações que a gente tem vivenciado, que eu tenho acompanhado de perto no mercado de comércio exterior, e por isso a gente vai falar hoje sobre como que eu faço uma fusão, como que eu faço uma aquisição de uma empresa, como que eu vendo a minha empresa, eu vou ter que fazer um valuation dela, então a gente vai trazer aqui algumas situações de valuation. A ideia é levar aí para você empresário, para você sócio da sua empresa, para você gestor, C-level do comércio exterior, que pensa em uma estratégia aí um pouco mais radical, vamos chamar assim, e para conseguir aí adquirir novas empresas e por aí vai. E por isso a gente tem hoje o Carlos Junqueira. O Carlos Junqueira, eu não vou falar o currículo dele inteiro, senão vai ser só sobre isso a nossa sessão. Mas o Carlos, ele é economista, ele é matemático, ele é especializado em M&A, ele é pela Universidade de Navarra, né, na Espanha, correto, Carlos? Isso. Também tem uma certificação de M&A pela Universidade de Chicago, pela Alliance of M&A Advisors de Chicago. Tem 30 anos aí no mercado, já atuou em PwC, já atuou na Rabobank, já atuou no Banco de Nova York, já atuou na Grant Thornton, é palestrante sobre M&A, economia brasileira, e hoje é head aí de M&A, de mercado de capitais, na Arazul Capital. Arazul Capital. Eu estou me confundindo com a Azure da Microsoft, pelo amor de Deus, sai da tecnologia. Arazul Capital. Bem-vindo, Carlos. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho. Show de bola. A gente já vai direto para a primeira pergunta. A gente vai tratar bastante de valuation, pessoal, mas eu acho que faz sentido o Carlos dar um pouquinho da visão dele do mercado, de como que ele entende que a economia mundial e a economia brasileira será aí nesse novo mundo. Como é que você vê isso aí, Carlos? Bom, primeiro ponto que eu acredito que nada volta a ser como era antes. Eu acho que a grande palavra é a capacidade de se adaptar. A grande frase aqui, o grande mote é a capacidade de se adaptar. As empresas precisam entender a nova forma de se relacionar, os relacionamentos humanos vão ser diferentes em todas as suas vertentes, seja na administração de uma empresa, seja no corpo de funcionários que você vai ter, nas relações de trabalho, num estádio de futebol, no que quer que seja. Então, você vai ter que se adaptar. Eu acredito numa retomada de mercado lenta, tá? Eu acho que aqui, principalmente no Brasil, nós ainda não alcançamos, infelizmente, o pico da doença. Nós estávamos falando um pouco aqui agora, antes de começar a gravação. Hoje, 2 de junho, mais de 27 mil casos reportados, 1.200 mortes. Infelizmente, o Brasil ainda está longe de estar no pico e de conseguir realmente falar, não, daqui para frente vamos retomar a economia, ainda que seja aos poucos. Por mais que você tenha aí algumas medidas sendo anunciadas, nessa reabertura da economia no estado de São Paulo, o estado de maior participação do PIB, ainda deve ser lenta e com riscos de que possa ter que dar passos para trás. Né? A gente tem um grande problema, está se cobrando a conta, né? Um famoso jogador perguntou se Copa do Mundo se fazia com estádio ou com hospital. Infelizmente se fez com estádio, né? E não com hospital. Então a gente está pagando agora a conta dessa falta de investimento, seja em saúde, educação e várias outras coisas. Então eu acredito que o Brasil começa a retomar a economia no final do terceiro para o quarto trimestre. A gente deve ter uma queda de PIB no Brasil de pelo menos 6 pontos percentuais, tá? Alguns economistas falam até de 10 a 11, não acho que é tão absurdo assim. Eu ainda estou tentando segurar um pouco um certo otimismo de falar que a gente para no 6%. Mundial, a gente já vê alguns países, a China já retomou bastante da sua
capacidade produtiva, já reabriu bastante a economia. Alguns países europeus que passaram antes de nós por essa alta no crescimento dos casos, né? Reino Unido, França, Itália, Espanha, já começando um pouco mais fortes do que o Brasil, mas mesmo assim, se você falar de economia mundial, aí você falar de uma queda de PIB de 4% a 5% no ano, economia, valor médio, né, taxa média, não é algo fora de cogitação. Então a gente tem que estar preparado e começar a cultivar e definir caminhos para daqui para frente, para terceiro, quarto trimestre para frente. Acho que isso é o que a gente tem falado com os nossos clientes, além na área de mercado de capitais, além de você fazer projetos de fusões e aquisições, a gente faz muito projeto de dívida estruturada, que é uma outra vertente que você tem de trazer recursos para o fluxo de caixa. E estamos considerando muito isso, que economia mesmo, não adianta botar previsão de crescimento, com exceção de alguns poucos setores, né? Se a gente fosse falar basicamente agribusiness, food agribusiness e de medicamentos, né? Acho que são esses setores que ainda vão conseguir segurar a onda de 2020. Mas fora isso, vamos pensar em 2021. É isso. A gente tem visto alguns estudos importantes. Eu vou trazer aqui aqueles dois que eu tenho mais me embasado, que é do Low Touch Economy, que até evoluiu já para o Gold Rush agora. O próprio AIT do Google, que ele lançou uma baita estudo sobre o mercado. Vem aquela velha premissa aí de que quando está todo mundo chorando tem quem vende lenço. Então tem mercados aí que estão em potencial crescimento, que se aproveitam da crise de uma maneira não pejorativa. O pessoal entenda essa parte, se aproveita da crise. E sim, conseguem alavancar mercados. A gente vê aí o e-commerce, por aí vai. A gente vê o mercado de bens de consumo tendo uma queda baixa ali, entre 0% e 15%, depende muito do segmento do bem de consumo, né, que vai, porque tem vender guarda-chuva já não dá, ninguém vai saindo, mas existem segmentos desse bem de consumo que está todo mundo, que existe aí esse aumento de procura, busca e venda. Mas o Low Touch Economy, ele mostrava lá no passado que deveria ser a previsão de quando que esse mercado vai crescer, né? Então dependia muito da análise pessoal de cada um e depois ia se estruturar, obviamente, como tem estruturado. Então tinha o crescimento em L, com a perninha aqui em cima, que é aquele crescimento de 36 meses, retomada de mercado de 36 meses, longa, dolorosa, né? Tem a recuperação em U, que ali é que prevê ali 12, 18 meses, e a recuperação em V, que previa uma recuperação já bem forte já para o segundo, terceiro trimestre agora. Depende muito do mercado, né, Carlos? Sim, a gente não pode... Mas eu tenho visto aí uma curva U como uma tendência principal para a maior parte dos segmentos. Eu acho que vai ser um U bem estendido, né? Bem estendido, E você tem que pensar também, desculpa te cortar, Thiago, se você for ver o efeito no Brasil, com algumas das medidas, com a medida provisória que você teve de renegociação de contratos de trabalho, o grande efeito sobre renda e sobre emprego não foi sentido ainda. Por mais que nós já estejamos com um grande desemprego, esse ganho na taxa de desemprego ainda vai ser sentido. E muito mais ainda, você vai ter uma queda maior na renda média. Então, por isso que você começaria a crescer quando você abre, mas você reabre o mercado, mas você não tem emprego, você não tem renda. Então não adianta. Não adianta. Então, você vai ter que ter aí algumas medidas de incentivo. Muito provavelmente, o que a gente deve ver primeiro é a entrada do governo em obras de infraestrutura, porque normalmente o setor, quando você investe em obras, investe em infraestrutura, você puxa todos os outros setores no mesmo caminho. Então, vai longe. E esse ponto que você comentou também alguns choram, outros vendem de lenço, e você fez bem em colocar esse contraponto, que nem é um ponto negativo de alguns se aproveitarem da crise, não é nem desprezar os que estão chorando. Por exemplo, o nosso setor é um setor que a gente cresceu muito. Eu tive um crescimento de mais de 200% em número de projetos de março para cá. Por quê? Porque as empresas precisam se reestruturar, precisam buscar novas alternativas de custeio do seu dia a dia e entender novas formas de permanecerem vivas. Tá? É isso, com certeza. Então, tem que achar um caminho, de novo, adaptação. E é por isso que a gente trouxe esse tema.
Um ponto só para finalizar isso, né? E o poder de compra vai diminuir, e aqueles materiais importados estão com o dólar lá em cima, então o produto fica mais caro ainda, então diminui a renda e aumenta o valor do preço do produto final. Então a gente entra aí no momento de muita análise, de muita estratégia a ser feita por todas as empresas. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E focando aqui no Comex, já que eu falei aqui um pouquinho da importação, como que o mercado brasileiro, o comércio exterior brasileiro, ele vai se estruturar para voltar a crescer? Porque o que eu tenho acompanhado não é que os processos, obviamente, de muitos produtos diminuíram, mas, cara, eu estou vendo desembaraço aduaneiro a todo gás, eu estou vendo trading company cada vez mais sendo procurada, eu estou vendo comercial importadora focando em produtos que estão aí em consumo, que tem pouco no mercado ainda, ou seja, tem muita demanda e pouca oferta. Então, eu estou vendo muito movimento, né, para esse lado. Como que você tem visto aí esse crescimento, essa volta? Eu acredito muito na vertente de exportação. Eu acho que a grande tendência do Brasil sempre foi foco em exportação. O Brasil tem commodities muito importantes, que são muito competitivas, principalmente não só pela qualidade dos produtos que você tem no Brasil, mas também pelo custo de produção. O Brasil é muito eficiente no seu custo de produção das grandes commodities. Então, essa é uma grande vantagem para o produtor brasileiro. Quando você junta uma eficiente administração dos seus custos de produção com um câmbio tão favorável como está nesse momento, então a tendência é que você tenha um crescimento muito forte, tá? O único contraponto que você tem, de novo, é a retomada do comércio internacional. Além da retomada do comércio internacional, nós temos aí grandes players que têm uma certa tendência a tomar medidas de proteção ao seu produtor interno, né? Notadamente os Estados Unidos. Então, nós temos algumas das cadeias de produção brasileira, vamos falar de aço, por exemplo, soja, milho, que volta e meia o Trump ensaia medidas protecionistas que podem encarecer o nosso produto, tá? Então, é tudo um balanço. Eu acho que é uma vertente positiva, não tenha dúvida. Quem tem capacidade de exportação é um bom momento, tá? E é um bom momento de você fugir um pouco da queda de renda do mercado interno, tá? Obviamente, você não pode, não estou falando para você esquecer do mercado interno. Nós somos um mercado interno de mais de 200 milhões de pessoas, e é muito, até por isso que as empresas internacionais vêm para o Brasil. Isso é um país de classe média, com comércio interno muito forte. Então, você não pode, no médio e longo prazo, você não pode deixar isso de lado. No curto prazo, quem tiver oportunidade de ir para comércio internacional tem que procurar. Eu acho que esse é um bom momento para fazer essa alinhada de vendas. Com certeza. E parafraseando o professor e mestre Nicola Minervini, levar o Made in Brasil para os países que têm aí sua abertura antecipada além do mercado nacional. Exato. Então volta-se um consumo natural dos países aí que voltam às suas atividades nesse novo mundo. Obviamente que todo governo vai priorizar a produção própria, é uma coisa óbvia, porém a gente entra com uma competitividade bem alta, né? Não só no commodity, né? Não só. Você pega, por exemplo, o beachwear. O Brasil tem uma tradição de ter qualidade no produto, ter um design diferenciado. Você pega empresas aí, por exemplo, como uma Track and Field, citando um exemplo aqui. Então, a capacidade de você... É um produto de qualidade, é um produto diferenciado, tem um design próprio, que é reconhecido internacionalmente. Então, você pegar empresas correlatas, calçados, você tem uma série de outras... a gente cita muito o Food Agribusiness, porque é a grande pauta, tem segurado a bronca do Brasil por muitos e muitos anos. Eu, particularmente, tenho uma vertente forte para esse setor, né? Eu passei muitos anos trabalhando num banco, o Rabobank, que é um banco voltado a esse setor, então acaba me fazendo ter uma vertente. O Brasil é extremamente competitivo nas maiores commodities agrícolas, né? Agora, a gente não pode esquecer daquele médio e pequeno produtor. Esse também tem que olhar para o comércio exterior. Acho que uma grande diferença do Brasil para os outros países é que, muitas vezes, quem pensa em exportação, quem pensa em comércio internacional é só o grande produtor, a grande empresa. E as pequenas e médias têm que olhar para isso. Você tem formas de fazer exportação dos pequenos e médios, sejam cooperativas, sejam associações de trading, hoje você tem aplicativos e sites que possibilitam que isso seja feito, né?
Então é hora de olhar, é hora de replanejar, olhar para dentro de casa, ver o que você tem de bom produto e procurar novos mercados. Exatamente, até exportação em rede, né, que tem o nome de consórcio para alguns. Exato, Quando exato. você junta ali uma porrada de pequena e média empresa exportadora, que cada um tem um ponto forte, que se juntar forma aí um monstro exportador, e essa é a ideia de se juntar. De novo, eu convido aí lá na live do Nicola, que a gente já fez diversas vezes aqui no CDT, ele fala e muito sobre isso. Uhum. Mas avançando aqui, Carlos, contigo, e indo já agora para o nosso tema, né, depois desse overview que a gente fez, a busca por capital tem aumentado, né? Seja para cobrir dívidas ou seja para investimento, porque as empresas também estão buscando investimento, seja de venture capitals ou de grandes empresas e por aí vai, e até buscando profissionais para auxiliar numa operação do M&A. Vamos primeiro falar da busca por capital, pode ser? Lógico. Como que essa empresa busca capital de uma forma estruturada? Bom, vamos lá. Primeiro, a empresa tem que entender direito para que ela precisa do dinheiro. Tá? Uma coisa que a gente encontra muito, a gente se depara muito, a empresa muitas vezes ela simplesmente olha no balanço, fala, bom, eu tenho 10 milhões de reais de dívida, preciso tomar 10 milhões com uma nova formatação de prazo e juros, e isso resolve o meu problema. A mais absoluta maioria das vezes não é isso que vai acontecer. Então, o que a gente sempre recomenda, de novo, é olhar para dentro, não tomar decisão precipitada. E essa é a forma que nós fazemos os projetos, que nós somos líderes nos projetos. É entrar na empresa, entender como a empresa funciona, entender o mercado que ela está inserido, entender o que ela pode ou não crescer, tá? E absorver de mercado, ou eventualmente se permanecer no mercado, entender a precificação dos seus produtos, o que ela tem de melhor e pior em relação aos seus concorrentes, e aí colocar tudo isso junto com a sua situação financeira, tá? O que você sempre vai tentar fazer é o quê? É tentar buscar uma dívida o mais longa possível, com o maior período de carência possível e com a menor taxa de juros. Esse é vamos chamar, é o trio, é o tripé que você busca para equacionar. A gente fala que é mudar o perfil da dívida, né? Uhum. Então você pega uma dívida, muitas vezes, que é de curto prazo, que foi tomada há um ano atrás, quando você tinha uma taxa de juros básica muito maior do que você tem hoje, e isso está estrangulando a tua margem final. Então, você tem uma margem de negócio, da operação, a hora que você chega nos juros financeiros, você está morrendo porque o teu juros é muito alto. Uhum. Então, você vai montar isso e vai ao mercado. O que é importante entender é que não existe um produto que vai servir para todo mundo. Então, uma debenture não vai ser o remédio para todo mundo. Uma CCB, uma cédula de crédito bancário, um CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliários, um certificado de recebíveis agropecuários, o que quer que seja, não é o mesmo remédio para todo mundo. Então, você tem que equacionar o que você tem de instrumento financeiro com a situação da tua empresa, tá? Então, esse é o passo. Então, o passo é, antes de ir ao mercado, é entender quem é você como empresa, é entender qual a tua situação e o que você vai ser. E aí você vai ao mercado. Perfeito. E tem a busca por capital para cobrir dívidas, que você vê juros, né, e por aí vai. Sim. Inclusive, quem está em São Paulo sabe que o governo lançou o São Paulo, Desenvolve São Paulo, Desenvolve São Paulo. Né, com 1,2% de juros, né, isso tudo durante a pandemia. 1,2% não é baixo, tá, gente? Não é. Não é baixo. Você tem ali a tua carência, você tem ali o teu projeto até 60 meses, 36, me fugiu agora, confesso, mas 1,2% de juros é muita coisa. Muita coisa. Né? E a gente vê taxas aí de mercado para empréstimo, falando do mercado de capital, que você pega aí 0,3 mais CDI, né? Por aí vai, que são as mais comuns de mercado. Né? Porém, isso é para quem está com dívida e está trocando a dívida. Né? Eu tenho dívida que eu não consigo pagar, vou pegar uma que eu consigo pagar. E também tem aquela forma de você buscar capital para investimento. Olha, hoje eu consigo produzir tanto, porém, se eu tivesse injeção de dinheiro, produzo tanto mais X. Né? Como que ele se prepara para isso também? É muito parecido, na verdade, Thiago, tanto para trocar dívida quanto para buscar recursos para um novo capital. De novo, esta nova dívida que você vai fazer, de novo, dívida para trocar ou dívida para investimento, ela tem que caber no teu fluxo de caixa. E você só vai ter essa resposta se você entender muito bem como funciona a empresa que você está liderando, tá? O que é importante saber? Primeiro, não existe solução mágica, tá? O que mais surge em momentos como esse são vendedores de ilusão
São políticos querendo fazer alarde, fazer espuma, fazer onda para poder sossegar a população em geral, tá? Falaram-se de linhas de BNDES, de linhas de Desenvolve São Paulo, BRDE, Banco do Nordeste, XYZ, ABC, um monte de coisa. Só que entre se soltar o anúncio, que vai o presidente ou que vai o governador e fala bonito ali, e isso efetivamente ser disponibilizado à população, você tem todo um trâmite. Até porque esse cara do executivo não tem poder, a caneta dele não faz dinheiro ser liberado. Você tem todo um trâmite de liberação de dinheiro, que vai do dinheiro vai para o tesouro aloca isso, depende de algumas normas, de alguns passos burocráticos serem tomados, aí ele aloca esse dinheiro do tesouro, ele aloca para os bancos de desenvolvimento, para os bancos de fomento, esses bancos vão receber os projetos, e esses projetos vão ser analisados para ver se eles têm viabilidade. De novo, o que eu falo é o seguinte, a grande fórmula de você fazer uma operação dessa sair, é você aprender, acho que nem o Bill Gates sabe fazer isso, tá? Que é converter PPT em XLS. Ou seja, você fazer plano da empresa virar um XLS que no final fique positivo. Ou seja, você tem que embasar os teus planos com o que o mercado vai te dar de possibilidade e com que os juros são capazes, e os juros, o prazo, a carência, tudo junto vira e acaba resultando ao final, tá? Então, não tem fórmula mágica, não tem... se alguém... E isso é uma recomendação que eu dou para qualquer colega que esteja vendo. Se chegar um consultor na tua frente e te garantir, não, eu faço essa taxa, eu faço esse projeto para você em um mês e eu dou certeza absoluta que você vai conseguir captar o dinheiro. Meu conselho, deixa ele tomar o café, pede para alguém te ligar, chamando para uma emergência e manda esse cara embora, porque esse cara vai te enrolar. Projeto tem que ser bem pensado, leva tempo. Não é certeza que você vai conseguir captar. Tem que ser muito bem montado, tem que ser discutido, tem que ser conversado, tem que ser analisado qual o efeito que ele tem no teu fluxo de caixa atual e no teu fluxo de caixa futuro. Tem que ser analisado quais são as garantias que você vai dar para que elas não ingessem a tua empresa. A diferença entre remédio e veneno é a dose. Então não adianta você tomar, eu consegui uma linha de crédito aqui que eu vou tomar 30 milhões de reais. Cara, você fatura 5 no ano. Para que você quer 30? O que você vai fazer com esse dinheiro? Era isso que eu ia entrar. A gente tem visto as PMEs, né? Março e abril foi o mês do caos, né? Vamos chamar assim, onde muitas tomaram decisões emocionais, né? E foram atrás de grana, foram atrás desses caras aí que prometeram Deus e o mundo e pegaram, mesmo que quantias menores, de 1 milhão a 3 milhões. Só que o cara fatura, né? Como que ele paga essa conta depois? Exato, então, eu tô com problema agora. E aí é um sonho, né? Ah, mas no futuro, se eu conseguir agora, eu saio, e aí eu vou começar a faturar. Não, esse cara ele não fez o plano correto, né? Que a gente chama de due diligence, correto? Você tem que analisar a viabilidade do projeto, esse é o grande ponto. Você tem que ver até onde o projeto para em pé. E mais ainda, você tem que mensurar, você tem sempre duas variáveis no projeto, as variáveis que você controla e as variáveis que você não controla. Exato. Você tem que analisar as que você não controla, quais são as opções que você tem caso elas cheguem até você. Perfeito. E todo mundo esquece disso. Perfeito. E sempre fazer 3 cenários, né, pessoal? Pessimista, realista e otimista, isso aí já é de praxe. No mínimo, né? No mínimo. Se você não tem 3 cenários, nem comece. E legal, falamos aí de busca de capital para quem está endividado e por aí vai, mas vamos aí agora focado 1000% no tema. E se eu quero comprar alguém? E se eu quero vender alguma parte da minha operação? Ou se eu quero fazer uma fusão? Como que eu me preparo? Vamos lá, vamos dividir isso um pouquinho. E vamos falar primeiro do que tem em comum, para depois falar do que tem de divergente aí. Show. Comum é entender o mercado. Seja para comprar alguém, seja para ser vendido ou vendido majoritário, total ou minoritário, entender o que é o mercado, entender o que é o mercado hoje e qual a projeção de mercado de 5, 10 anos para frente. Óbvio, você não vai fazer exercício de futurologia, ninguém tem a capacidade de saber exatamente como o mercado vai ser daqui a 10 anos. Eu duvido que alguém chegasse em janeiro desse ano e falasse que ia acontecer o que está acontecendo hoje, em junho, tá? E se alguém falar que sabia, pode chamar de mentiroso, você pode falar, o Junqueira mandou te chamar de mentiroso, porque ele é, tá? Ninguém sabia, você poderia falar, não, tinha uma crise, mas ninguém sabia que ia chegar
no ponto que chegou, até por isso que a gente está enfrentando tanto problema. Se soubesse, a gente não estaria enfrentando essa quantidade imensa de problemas. Então, o primeiro ponto é entender o que é o mercado, tá? Segundo ponto é entender qual o papel que você quer exercer no mercado, tá? Vamos analisar o que é a empresa hoje, qual é o papel que eu tenho no atual cenário de mercado, qual papel eu pretendo alcançá-la no futuro, e aí você começa a fazer os exercícios. Vamos pensar no cara que quer comprar alguém, tá? Ele vai analisar primeiro quem são os concorrentes que ele tem ali, que vale a pena se unir, tá? E aí essa análise vai passar por uma série de fatores. Então vai passar pelo fator de primeiro, qual é o tamanho de mercado que representaria, que a gente chama isso daí, você vai acelerar o teu crescimento. Quando você sai comprando outros, você está acelerando o teu crescimento, nada além disso. Que normalmente chamam de comprar carteira, né? É uma forma de colocar, comprar carteira. Você está comprando, na verdade, muitas vezes você vai estar comprando um produto que você não tem e vai complementar a tua linha de produtos, ou você vai estar comprando uma carteira de clientes, ou você vai estar, até muitas vezes, um concorrente que te incomoda, você vai tirar ele do mercado, simplesmente. Tá? Você tem um tamanho de 100, ele tem um tamanho de 10, mas você sabe que se você deixar ele chegar a 30, ele vai te trazer um problema gigantesco. Você vai lá e tira o problema da equação. Tá? Então você vai, primeiro de tudo, entender o que ele vai agregar de valor a você. Tá? Em termos de mercado, em termos de produto, em termos de cadeia de fornecedores, cadeia de clientes, tudo isso. Você vai se aproximar e aí você começa a fazer análises um pouco mais profundas. Primeiro de tudo que você tem que fazer, que é o due diligence que você colocou, né? É entender, e principalmente num país como o Brasil, onde você carrega, principalmente no campo trabalhista e tributário, você pode ter problemas aí que fecham a tua empresa, é fazer um bom due diligence, que é nada mais, nada menos do que uma grande auditoria. Então, entender onde estão os esqueletos, né? Onde está aquele funcionário que fez um acordo por baixo do pano e que pode trazer um problema lá na frente? Qual foi eventualmente a empresa deixou de pagar um ICMS porque fez baseado numa liminar e não é baseado numa decisão transitada e julgada? Então, entender quais são as contingências que podem permear o teu futuro. Mapear isso muito bem e colocar e quantificar isso dentro do preço da operação. Muito importante também é entender com quem você está se aliando, né? O risco de imagem é muito importante. Então, você tem que, de qualquer forma, você tem que analisar. Você analisa não só a empresa, você vai analisar os sócios que fazem parte da empresa, né? Então, o risco de imagem é muito importante. Quando você está indo para o outro lado, e aí, desculpa, voltando aqui, o ponto é entender se você vai comprar 100% da empresa, ou qual é o percentual que você vai comprar. E aí eu vou deixar esse... Eu ia até chegar nisso, né? Então você fez esse trabalho e agora você tem um trabalho interno que você tem que fazer, porque você fez o macroambiental, você vai estar fazendo o microambiente. Todo esse trabalho de análise e estudo que você também faz de você mesmo. E chega num processo que é qual é o poder de investimento. Eu vou deixar esse gancho aqui de percentual que você vai comprar para juntar depois quando você é vendedor. Ótimo. Porque aí os dois têm a mesma análise, tá? Então, quando você vai vender, por que você vai vender? Você vai vender ou porque um sócio quer sair, ou porque todos os sócios querem sair, ou porque você quer capitalizar a empresa, ou você quer buscar mercado. Essas são as principais variáveis, tá? Você vai fazer uma análise, de certa forma, muito parecida. Então, quem são os players estratégicos e financeiros que podem querer ter uma participação dentro da minha empresa? Ou 100%, ou uma participação majoritária ou minoritária. Vai fazer esse mapeamento do mercado, vai montar todas as tuas análises, seja book, valuation, business plan, e vai se aproximar desses possíveis investidores compradores. O que a gente sempre recomenda é que nunca faça isso sozinho. Sempre contrate 2 profissionais. Um bom assessor financeiro e um ótimo advogado. Tá? Porque isso vai ser essencial para o sucesso da tua operação. Vão ser analisadas todas as informações, da mesma maneira que o comprador vai fazer um due diligence em você, nós sempre recomendamos que você faça também um due diligence em quem está entrando na tua empresa. Você está abrindo as portas da tua casa, você tem que entender. Você não deixa um cara vir casar com a tua filha ou uma mulher vir casar com o teu filho sem saber quem é, né?
Você quer saber a origem, você quer saber como é a família, quer saber se a pessoa faz alguma coisa errada, se a pessoa está metida em alguma coisa errada, é natural. Você faz isso para a tua família, você vai fazer isso para a tua empresa também. Até chegar no preço, então, chegou no... E aí vai chegar num ponto, e que eu gosto sempre de fazer uma analogia com casamento. Eu sempre falo que o M&A é namoro e noivado, tá? E quando você... no dia 1 da nova operação, é vida de casado. Enquanto você está sozinho, você toma a decisão empresarial que você quiser, você demite quem você quiser, você toma dinheiro onde você quiser, você lança o produto que você quiser. A partir daí, você passa a dividir a decisão. E muitas vezes você vai ter que engolir um não como resposta. Tem um ditado, tem um profissional que eu trabalhei muitos anos, por 2 vezes já, e que com certeza o Thiago conhece, o João Martinez. O Martinez sempre tinha uma frase que ele dizia: quem tem sócio tem patrão. E essa é a grande verdade, né? Você tem que dar satisfação. Então, o que é muito importante, seja quando você entra como comprador ou quando você entra como vendedor. Esquece quando é uma venda ou compra de 100%. Seja minoritário ou majoritário. Tem um bom acordo de acionistas. Uma boa definição de qual é o papel de cada um dentro da sociedade. Quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, como você alcança os seus direitos, como você cumpre os seus deveres. Se isso for muito bem equacionado na largada, a chance de você ter problema no futuro diminui consideravelmente. Se isso não for bem equacionado, meu amigo, tenha certeza, é casamento que dura 2, 3 meses, tá? Porque você não combinou o jogo. Um vai aparecer de chuteiro, outro vai aparecer de raquete. Não vai rolar o jogo, tá? O que é combinado não sai caro, né? Não sai caro. E mesmo muitas vezes combinado, dá problema. Por quê? Porque os fatores externos mudam. Imagina quando você não combina. Isso aí. Quando a gente fala um pouquinho aqui, trazendo um pouco do comércio exterior, vamos falar aqui de uma comercial importadora, por exemplo. Ela está com alguma filial que tem ali o seu benefício fiscal, que ela tem ali uma experiência gigantesca, um mercado gigantesco no produto XPTO, e ela tem ali as outras filiais que têm ali as suas outras operações. E ela resolve vender só uma parte dessa operação. Ela vende 100% dessa operação, o outro compra, ele toca, a vida que segue. Assinou o contrato, meu amigo, que levou, levou. Né? Então, por isso que é importante esse due diligence que a gente fala de, o que tem aqui? Onde que está o fundo? Né? Porque uma coisa eu adianto para todos, não acreditem no primeiro Excel que você vê. Não, está longe de ser verdade. E mesmo quando você vende 100%, você pode continuar tendo ainda algumas cláusulas que vão ter continuidade, tá? Então, por exemplo, risco trabalhista, por mais que você tem risco de sucessão no risco trabalhista, e muitos... Liability. Você tem um liability que pode ser carregado, trabalhista, tributário, fiscal. Então você tem que, de novo, tem que estar muito bem amarrado isso daí, mesmo quando você vende 100%, tá? Para não ter uma surpresa no futuro. Perfeito. E tem um ponto importante que a gente está citando aqui, a gente está falando de todo o processo, tá, pessoal? Óbvio que é muito maior do que tudo isso daqui que a gente está falando, a gente está dando uma visão, né, de estrutura para você que pensa ou não em fazer uma M&A na sua empresa. Se quiser aprofundar em cada ponto, são reuniões e reuniões, causa e causa, e o Junqueira está aqui para ajudar vocês, Carlos Junqueira. Fiquem à vontade de nos procurar. É isso aí. E aqui, bom, de novo, vamos aí da versão macro de todo esse processo, tá, pessoal? E aí a gente tem que definir se eu vou comprar uma empresa, se eu vou fazer cash in ou cash out. Exato. Né? Ou se eu vou comprar a parte dos caras e botar na mão dos sócios, ou se eu vou botar para investimento na empresa. Né? Também é um processo aí de tomada de decisão se você for investir ou comprar alguma parte. Muitas empresas não gostam do cash-in, porque o sócio ele tem o olho gordo ali, que ele quer o dinheiro dele, né? Então ele acaba pedindo um cash-out. Mas o cash-in, até hoje, para mim, é uma das visões mais importantes aí no processo de investimento da empresa, porque você realmente acreditou. Principalmente quem vem investir numa empresa com aspecto financeiro, um fundo, ele não gosta do cash out, tá? Ele não gosta do que a gente chama de secundária. Ele gosta de ter o dinheiro aportado dentro da operação e o sócio vai ganhar com o ganho da operação. Vai ganhar dividendo, vai ganhar lá na frente. Então, é difícil um fundo, a não ser que ele já tenha uma posição em outros setores e ele entre para consolidar.
e para consolidar ele precisa tirar um sócio, aí algumas vezes você consegue equacionar isso, tá? Sim. Mas normalmente o investidor financeiro não gosta do cash out. Uhum. Não gosta mesmo. E aí a gente vai lá, pessoal, fazendo o processo aqui. Então, análise macroambiental, micro do teu negócio, como funciona, do teu concorrente, aquele beabá que todo mundo sabe fazer de análise que ninguém faz, tá? Beabá que todo mundo sabe que tem que fazer, mas ninguém faz, um negócio bem estruturadinho, definido. Conte com terceiros para fazer isso, é importante ter uma visão de terceiros e não só sua, porque senão você vai muito embasado naquilo que você já quer de decisão e não do que o mercado pode trazer. Fica aqui uma dica do Thiago. Fez ali todo o processo, definiu, então já entendeu qual é o produto, ou o mercado, ou o serviço que você quer adquirir / vender, independente, e definiu como que vai ser essa venda, quanto que você vai trazer, e agora você tem que definir o valor disso, né, Carlos? E como que eu defino esse valuation? Porque, pelo que eu saiba, você pode tanto definir quanto valor futuro, ou pelo valor de caixa atual, depende muito do serviço que você presta, se você ganha só por novos contratos ou se você tem uma recorrência. Me explica um pouco como que essa empresa consegue fazer a valorização dela para o mercado. Primeiro é importante a gente falar que ninguém vende empresa pelo que ela vale hoje, você vende pelo que ela vai valer no futuro, tá? Você tem uma série de metodologias para fazer valuation, e aí, se nós fôssemos falar de cada uma dessas metodologias, isso é matéria de faculdade de 2 semestres inteiros, pelo menos, para você, e tem pós-graduação e mestrado nesse assunto. Isso aí. Só um segundinho. Caixa descontado, múltiplos mercados e valor patrimonial, os 3. Dá um Google lá e aprofunda. Taca a pau. Basicamente, o que você vai fazer é tentar entender o que é a receita da empresa hoje, ou seja, você tem que utilizar a posição de hoje para confirmar que a empresa tem capacidade de administrar aqueles clientes, seja via vendas recorrentes, seja via vendas esporádicas. Você vai sempre utilizar as metodologias dependendo do setor de atuação que você está, tá? E você vai projetar as vendas da empresa partindo do que a empresa é hoje e utilizando-se das premissas de crescimento do mercado, tá? Onde você vai ter aquele crescimento orgânico, ou seja, crescimento linear, eu estou crescendo só de acordo com o que o mercado está crescendo, ou se eu vou ter ganhos de market share aí dentro, tá? E tudo isso tem que estar muito... Por isso que a gente fala que você precisa fazer a parte lá de trás de avaliar bem o teu negócio. Você tem que fundamentar essas taxas de crescimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um crescimento, a empresa está projetando, o mercado está se projetando que vai crescer 5% ao ano, então, obviamente, se você não fizer nada, não ganha market share, o teu crescimento de vendas está naquele 5%. Só que, além disso, você está dizendo, olha, eu vou capturar por ano 10% a mais de market share do que eu já tinha. Como você vai fazer isso? Então, isso tem que ser muito bem fundamentado. Então, você projeta essas vendas, traz, né, aqui a valor presente, que é o método mais utilizado, tá? Fluxo de caixa descontado. Traz a valor presente, desconta por uma taxa, que se utiliza o termo WACC, né? Que é o custo médio ponderado de capital, Weighted Average Cost of Capital. Então, você traz esse e você traz a valor presente dividindo por esse custo de capital, tá? Isso é uma referência, tá? Vou falar uma coisa para você. Desculpa, caiu o microfone aqui. De cada 100 operações que eu fiz, 100 não chegaram no final da transação baseadas no valor do valuation. Isso é uma referência do que pode valer a empresa. Isso é uma referência até para entender que perfil de negociação a gente vai estar fazendo, tá? De novo, compra e venda é muito também do desejo. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma moto, uma Harley Davidson, uma Fat Boy maravilhosa, linda, e eu acho que por ela ser vintage, por ela ser 1999, ela vale 50 mil reais. Cara, isso é o que eu acho. Só que o mercado paga 30. Eu vou ter que tomar a decisão. Eu quero vender por 30, apesar de achar que ela vale 50, ou não, vou segurar na minha mão e vou esperar uma valorização, tá? Então, também tem muito disso. A negociação de uma empresa, óbvio, você tem todos esses métodos, né? Tem todos os processos que você faz,
mas também vai chegar um momento que você vai tomar uma decisão baseada em o quanto eu quero fazer o negócio, né? Do lado do comprador, poxa, o quanto é importante para a minha empresa atual trazer este novo player para dentro da minha organização. Então, às vezes, eu aceito pagar um sobrepreço, né? E aí depois você tem até metodologias contábeis para você fazer a contabilização desses valores. Do lado do vendedor, poxa, o quanto para mim é importante ter ganhar esse novo espaço no mercado. Ou, eventualmente, eu estou aqui com 65, 70 anos, já trabalhei muito, quero curtir a vida um pouquinho, fiz um valuation, o valuation diz que minha empresa vale 50 milhões, só que o melhor que eu estou atingindo é 40. Cara, será que eu vou deixar de vender por 10? Se com 40 eu vou ter já um resto de vida fantástico, vou deixar meus 2 filhos com futuro garantido? Então também tem muito disso, tá? Tem um lado inexato da negociação que você tem que pôr na mesa, e por isso que eu falo que é importante ter um consultor te auxiliando, né? Porque você tira esse lado da emoção da coisa, e aí o consultor vai te ajudar a fazer essa racionalidade. E depende muito do modelo de negócio, como você mesmo mencionou. Totalmente, né? totalmente. Se você tem um negócio recorrente, com contratos aí de 12, 24 meses, que você tem um futuro já projetado, que o mercado chama de estoque, você pode partir por aí. E aí é uma projeção aí de futuro. Se você trabalha só sob contrato on time, é muito pelo histórico passado. Exato. Você vai ter que mostrar o histórico passado para mostrar que você tem capacidade de capturar. Se você é uma empresa de recorrência, você vai ter capacidade de mostrar, olha, eu já tenho esses 2 anos garantidos e a minha projeção é mais fácil de você vender, na verdade. Tá? Quando você tem a recorrência envolvida, é mais fácil de você comprovar o valor futuro, porque você já tem aquele estoque garantido. Aconteça o que acontecer, óbvio que você sempre vai ter que utilizar aí os índices de churn, de inadimplência, tudo isso para você fazer a modelagem, né? Mas você tem alguma coisa já nas suas mãos para demonstrar. Sim. E aí sempre você vai utilizar muito comparativos de mercado, né? Então, olha, a minha empresa é uma empresa que tem que ter venda recorrente e outro player no mercado foi vendido por 3 vezes a recorrência anual. Cara, não adianta eu querer vir falar que eu vou vender por 10. Eu tenho que me balizar no mercado. Olha, não, eu não tenho recorrência, eu tenho vendas, venda a venda, só que eu tenho alguns, eu estou listado na bolsa e eu tenho um comparativo de outras empresas listadas no mesmo setor. Você vai ter que utilizar aquilo. Sim, e você usa até como poder aí de barganha, né? Lógico, a sua taxa de renovação. Então, se você vende one time para o cara, quanto que esses caras voltam a fazer negócio contigo? Então, ali tem diversos. Eu participei de uma conversa recente de um cara que estava vendendo, que ele ficou baseado nos 5 anos anteriores do cara. Eu falei, meu, você é louco. E, de novo, a importância do book e do business plan bem feitos. Quando você tem os 2 instrumentos bem calçados, bem alicerçados no que a empresa já construiu até hoje, no que o mercado faz, e você consegue comparar e mostrar as qualidades que você tem da tua empresa, você consegue mostrar isso com mais facilidade. Senão começa jogo de opinião. E quando é jogo de opinião, qualquer uma vale. Cada uma vale. Só para vocês terem uma ideia, como que é o mercado de startup, por exemplo, né? Existem uma porrada de premissa para que eles sejam inicialmente avaliados. Nem é para investimento, assim, vamos fazer uma triagem. É o currículo da empresa. Tem que crescer 10% ao mês, no more or less, tem que ser isso. Tem que ter uma cabeça dos fundadores que eles chamam de mindset de exit desses fundadores. Ou seja, esses caras, eles querem investimento na empresa, querem crescer e já querem fazer outra coisa. Exatamente. É como eles pensam. A startup vende muito sócio, né? Às vezes mais do que o próprio negócio. O fundo investe muito mais no sócio do que em qualquer outra coisa. Capacidade de break-even projetada, porque essas empresas são devedoras, né? Elas são startups. É um padrão de startup, tudo que ela ganha, ela reinveste. E normalmente está em caixa de alguma venture, algum cash-in que teve no passado. Runaway financeira acima de 18 meses, estou pegando minha colinha aqui. Equipe multidisciplinar e enxuta. Tá?
E olha que engraçado, startup não pede o que a maioria pede, que é o EBITDA, o EBITDA, chamem aí como quiser. Puxa, quantas vezes já vi, eu quero uma empresa que fature tanto e tenha 40% de EBITDA. Fala, né? Então, vai procurar uma empresa no mercado super estruturada, né? E os sócios já ganham dinheiro com a empresa. Se procurar startup com EBITDA, você está morto, né? Inclusive, ninguém mais mensura EBITDA para empresa de tecnologia, tá? Fica aqui entre nós. Se você tem uma empresa de tecnologia e se mensura pelos EBITDA, renove-se agora. Né? Então, o mercado de startup é um pouco diferente desse mercado, porque ele trabalha numa receita recorrente. E a gente tem visto assim, puta, hoje eu vendo no ano, eu tenho um estoque anual de 1 milhão e tem uma projeção de crescimento de 400%. Então, eu vou ter ali 4 milhões, né? Vamos fazer uma conta rápida aqui. Então, meu preço de venda é de 16. Tem gente que pira, assim, a cabeçona também. Como que esse cara, assim, de uma maneira rápida, Junqueira, ele consegue ver a valorização dele projetando o mercado futuro? É o valor da empresa dele daqui 3 anos? Vezes quanto? Como que ele faria de padaria, assim, para ter um início? Então, essa conta, eu vou ficar te devendo, não tem essa conta mágica, tá? De novo, você tem que provar plano de negócio, você tem que provar que tem viabilidade, que tem mercado para aquilo que você está querendo oferecer, tá? Não tem uma conta mágica, seja, olha, tantas vezes a minha geração atual, vezes o número de jabuticabas que vão aparecer no mercado. Exato. Era onde eu queria chegar. Era onde eu queria chegar com você. Muita gente ainda tem a percepção de valuation de conta de padaria. Numa conta de padaria aqui, minha empresa vale tanto. Cara, esquece, não dá para fazer assim, né? E você tem instrumentos numa transação como essa que facilitam a negociação, tá? Vou dar exemplo de um instrumento, é o earn-out. O que é o earn-out? Vou dar um exemplo básico aqui. Imagine que o Thiago tem uma empresa, que ele fez a avaliação da empresa e ele acredita que a empresa dele vale a 50 milhões de reais. E eu estou aqui, o Carlos está do outro lado, eu sou um fundo, quero investir na tua empresa e acho que a tua empresa vale 25 milhões de reais. A gente tem uma diferença de... tem um vale muito grande de diferença. Tem 25 milhões aqui, tem 50% de diferença baseado no que o Thiago pensa, 100% de diferença baseado no que eu penso. Qual a forma de você fazer? Tá bom, vamos travar o valor da empresa pelo menor valor hoje. Eu pago para você, para te comprar, vamos colocar aí, eu vou comprar 51% da tua empresa, baseado nos 25 milhões, e nós vamos estipular planos de crescimento para que se chegue nesses 50 milhões que você diz que a tua empresa vale. E esses planos vão sendo revalidados ano a ano. Então, o earn-out, o que é? Depois de um certo período, você faz a análise de qual plano que tinha mais... acabou acontecendo, se era o meu de 25 ou o teu de 50. Se o teu de 50 acontecer, ou eu te pago a diferença para poder continuar com 51, ou eu sou diluído e fico com uma participação menor. Se o meu de 25 for verdadeiro, ou você me devolve dinheiro para eu continuar com o mesmo percentual, ou eu aumento a minha participação na empresa. Então, aí é uma construção dos dois lados, entendeu? Então, esse é só um exemplo de uma alternativa que você tem para chegar numa projeção, num projeto como esse. Isso é importante você falar que num processo de valoração da empresa, que você quer vender a sua empresa, você projeta coisa para aumentar o valor dela. Lembre-se que você tem que entregar. Ninguém chega com caixinha de 100% e fala, normalmente é um projeto que se faz sim. um pouco maiores, que são principalmente numa startup. Então você tem entregas e você vai recebendo esse dinheiro conforme suas entregas. Não entregou, meu amigo? A vida cobra, né? A vida cobra. E é o natural. E aí, legal, Junqueira, a gente falou aqui do valuation para quem é prestador de serviço, que o faturamento vem aí de novos contratos, como faz essa valoração, né? De novo, quer aprofundar, chama o Carlos, ele ajuda com o maior prazer. Falamos de quem tem mensalidade recorrente, contrato sem andamento, mensalidade para fazer uma valoração futura. Show de bola. Fiz o valuation na minha empresa. Agora está na hora de negociar com o mercado. Vamos tratar diretamente fusão, porque todo esse processo que a gente está falando, todo mundo tem que fazer. Agora eu quero falar de fusão. Então eu descobri que a minha empresa vale 3. E eu descobri que a empresa que eu quero fazer esse merge vale 5. E aí, agora, como que eu trato isso? Uma opção, por exemplo, é fazer troca de cotas ou troca de ações. Você vê quanto vale a ação de um, vê quanto vale a ação do outro, cria-se uma nova empresa e você coloca os dois ativos lá dentro e divide as ações na proporcionalidade. Essa é uma forma de ser feito, tá? Você tem uma série de arranjos que você pode fazer em relação a isso. Você pode trocar eventualmente participação por posição dentro da empresa. Olha,
eu te dou um pouco mais de participação, mas eu vou ser o CEO e vou ter um salário de XYZ dentro do dia a dia. Então, é tudo uma questão de negociar e entender o que cada um vai trazer para a nova função, né? Então, você tinha a empresa Tiago, você tem a empresa Carlos, você vai ter uma nova empresa Paulo, tá? Então, agora na Paulo, ela tem X% de ativo que foram aportados pelo Tiago, Y% que foram aportados pelo Carlos, ela passa a ter pelo Carlos e ela passa a ter um patrimônio diferente. Tá bom, quanto que cada um aportou, porque valorizou as duas empresas, né? Então, a gente sabe que o quanto valorizou, então a gente troca ações, tá? Ou, eventualmente, a gente pode não criar uma terceira empresa, tá? Vamos supor aqui, você é um produtor de grãos, eu sou uma transportadora, a gente quer trocar a participação nas duas empresas. Eu pego um pouco de ações da tua, você pega um pouco de ações da minha, eventualmente, ou senão a gente cria uma holding, não é nem uma empresa produtiva, eu crio uma holding que investe nas duas empresas e troca as ações. Então, é assim, um simples arranjo societário. Bom, então é isso, pessoal. A gente falou aí de todo esse processo, né, independente da forma que você tem. Peço de novo, sempre procurem um profissional. A ideia aqui é trazer a vocês que estão nesse processo, no início desse processo e não sabem um pontapé inicial, né? Trazer bastante informação, conteúdo e palavras, né, menções do que a gente está falando aqui para a gente falar a mesma língua no futuro. E aí, beleza, descobri, vou fazer, sei lá, uma fusão, vou comprar alguém, por aí vai, mas vamos tratar de fusão, né? Fui lá, juntamos as cadeiras. Tem lá uma porcentagem de todo mundo que está nesse contrato agora. E foi feito, do jeito, a gente está tudo bonitinho, todo contrato legal. Só que agora tem novas rodadas de investimento, né? Sei que você não é advogado, mas pela tua experiência com todo esse processo, a gente sabe, conhece aí diversos sócios que já foram, que tiveram ali comprar, se juntaram com big companies, com caras aí de muito potencial, que um dia resolveram investir mais 3 milhões na empresa de cash-in, pediu aí a porcentagem de cada um, o cara não tem, dilui. Até sumir esse cara. Como que ele se protege e como que ele deve se comportar em um momento de fusão para não ser diluído? 3 palavras: acordo de acionistas. Não dá para fazer uma transação sem isso ser muito bem redigido, muito bem acordado, muito bem definido. É o prenup do casamento. Defino regra, defino o que eu faço, o que eu não faço, em condição eu boto dinheiro, eu tiro dinheiro e daí você parte para o jogo. Sem isso é suicídio. Principalmente para o menor que não quer ser diluído, né, não quer perder a sua participação na empresa, sem um acordo de acionistas é suicídio. Show de bola, pessoal. Espero que a gente tenha tirado todas as dúvidas de vocês sobre como fazer uma fusão, como fazer um valuation. De novo, é um assunto muito rico, que não dá para comentar em 40, 50 minutos tudo, mas a ideia era dar um norte para aqueles que têm essa ideia. Tem crescido muito no mercado, eu tenho visto empresa fazendo errado, né, de conversas mesmo que a gente tem do dia a dia, que a gente está no mercado, de como que foi feito e que não se preparou e pode dar algum problema futuro. Então, por isso, teve essa ideia de trazer o Carlos, especialista em M&A, que conhece desse mercado, para trazer aí um norte, para todo mundo saber. E, a partir daqui, podem buscar os especialistas indicados para todo o seu processo. Carlos, eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente, mas antes tem um recadinho do próximo esquema. Meu nome é Rodrigo Santos, sou diretor-geral da empresa Elox Trading e eu gostaria de convidá-los a participar conosco de mais um evento do Comex Digital Talk, que ocorrerá no dia 7/7 às 15 horas. Nesse evento falaremos sobre acordos comerciais e como esses acordos podem nos ajudar nesse momento de crise. Nos vemos lá. Show de bola, pessoal. Carlos, palavras finais. Bom, só para dar um exemplo, você estava falando da transação que pode dar errado. A transação que dá errado não é só de gente pequena. Vamos lembrar o caso da união da família Klein, né, com a família Diniz, da Casas Bahia com Pão de Açúcar. 2, 3 meses depois já estavam entrando na justiça contra o outro. Então, o processo de M&A é um processo que pode trazer grandes resultados brilhantes para as empresas. O processo de captação de recursos também pode trazer grandes resultados para as empresas, mas tudo tem que ser muito bem feito, muito bem analisado e feito sem precipitação, né? A ideia é sempre essa: procurem um bom assessor financeiro, procurem um bom advogado, criem um bom time, tirem a emoção da transação e tem tudo para dar certo.
Obrigado, Thiago, pela oportunidade. Espero que a gente possa estar junto novamente no futuro próximo. E boa sorte a todos. Valeu, Carlos. E para você que nos ouviu até aqui, agradeço demais a tua participação. Esperamos que tenha sido aí super proveitoso para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.